Eu mudei sobre isso. Eu mudei várias coisas. E diga você, estava errado e está tudo bem. Nós estamos melhorando. É caráter isso. Capacidade de mudar ações percebidas e mutar, alterar. Brincadeira com... Cara, é muita gente que está sofrendo com repressão por causa de brincadeira. Eu conheço amigos espiritualistas que todas as brincadeiras deles são: e aí, gayzinho? E aí, viadinho? Como é que tá você? Nós temos que parar com isso. Todas as brincadeiras dessas pessoas são pessoas incríveis, elas são lindas, mas estão dentro de um ponto travado, eles não mutaram sobre isso. E nós temos que mudar, porque nós estamos numa sociedade onde isso pode ser, porque imagine, se eu brinco assim, eu sou o Saulo espiritualista, eu tô aqui, isso é educação, velho, isso é educação, é empatia. Se o Saulo fala, brinca, e aí menininha, como é que tá você? Eu não posso nunca, sei lá, eu sinto algumas coisas, não vou poder, porque significa que é uma coisa do umbral, porque se o Saulo fala e brinca com isso, então isso é feio, se eu fizer, ele vai me julgar, e como ele estuda espiritualidade, prova, isso são pensamentos que as pessoas podem ter, provavelmente o certo não é esse, então eles podem ver num misto de trava, repressão e culpa, e nunca conseguirem chegar a algum, nem conversar sobre isso por medo. Então, o sistema empático de educação nos leva constantemente a uma preocupação. Cara, se você faz isso, pare. Eu estou sempre, porque estou no meio, você sabe que homem faz isso. As brincadeiras de homem, bobóstica, por sinal, são essas. E aí, não sei o que, tá meio gayzinho, aí tá meio afeminado, aí não sei o que, vai dar sentado. Todas as brincadeiras de homem abobalhado são essas, inclusive na faculdade, no lugar que você vai. Isso é quase que unânime. Cara, se eu estiver falando alguma mentira, galera, tem culpa. Pois é. Tem brincadeiras que têm respeito aos dois sexos, até não tem problema. Mas algumas precisam ser mudadas. Nós precisamos começar a mudar, porque às vezes um amigo seu que você brinca, ele tem algum sentimento no coração dele, alguma situação que não tem nada errado, mas ele está reprimindo aquilo, porque na ação dele de fazer qualquer coisa vai estar contido o repertório de o que meu amigo vai pensar. Aquela outra pessoa não sei o quê, a sociedade. Nós temos um fardo muito pesado sobre a consciência dos outros. E a gente tem que mudar isso. Isso está errado. Algumas coisas são muito agravantes. Outras nós precisamos ir mudando. Por isso que eu falo, isso já é claro. Tem que parar com essas brincadeiras. Sempre eu estou me esforçando. Eu, por exemplo, eu parei de postar, até brincava, parei, já tem alguns meses, aqueles vídeos que eu fazia brincando de mulher, não sei o quê, vídeos com coisinhas de botox que eu fazia, por quê? Porque tem gente que faz isso, tem homens que na sua mudança, se sentindo diferente, começam a querer se, sei lá, transexual, ou o que for. Quando eu faço aquilo, é uma forma de desdenhar. Então, aí eu comecei a refletir, olha como nós temos que mudar o tempo inteiro, estava errado, pai, velho, tá tudo bem. Ah, não estava não estava assim. A partir do momento que você faz uma coisa, que existe uma realidade externa e você não tem empática, tem pessoas que vão agir assim, isso é uma outra coisa. Mas a partir do momento que você faz uma atitude em que alguém pode se sentir constrangido ou travado por causa dela, até um amigo seu, até um irmão, um parente, aquilo, ele pode deixar de falar com você, sentir-se constrangido e ser um dos aspectos que vai fazer ele passar o resto da vida constrangido por sua causa. Então tem várias, por exemplo, eu fazia uma brincadeira e eu gosto muito de brincar, então eu sou muito bem-humorado dessas coisas, mas eu tenho que saber onde eu posso brincar. O humor, ele tem uma coisa que se você não tomar cuidado, você passa fácil do limite, que normalmente é brincar com as outras pessoas. Eu tomo bastante termos que eu falava, por exemplo, eu fiz aqueles vídeos do Botox, você tem um vídeo que você fica todo cheio de Botox, né, galera? Eu fiquei uns meses atrás, 5 meses, 6 meses, talvez um ano, sei lá, não tem, mas tá alguns meses. Aí você, não sei o que, fiz aqui uma demonização facial, brinquei assim. Aí, pô, mas tem gente que faz isso, velho. Tem gente que vai lá, não tô falando, que faz uma mudança, quando você conhece, de repente, quanta gente não vê isso? Você tem um amigo, está numa época em que tá todo mundo aplicando Botox, velho. Aí você vai ver seu amigo, claro que você toma um susto, cara, a pessoa aplica o Botox, tá tão diferente, mas tudo bem, né? Nós tomamos um susto com atitudes. Então, porque muda, né? Mas então, quando você faz isso até certo ponto, e o quanto isso não atinge essas pessoas? Então, estava errado.
E tá tudo bem, tá errado, é isso que eu queria falar para vocês, velho. Mudar não é problema, o problema é continuar e persistir. Nós precisamos e respeitar, claro, o momento. Se tem alguma coisa errada, como é que faz para avisar? Não respondendo mais, não curtindo, não achando graça. Claro que tem gente que vai soltar o verbo, né? Ali. Tem brincadeiras, por exemplo, que as pessoas têm. Teve até umas pessoas, às vezes, agora no Dia das Mulheres, várias pessoas fizeram brincadeiras sem querer. No mundo delas, aquilo estava certo. Aquilo ainda está dentro de um contexto onde está certo, mas o mundo atual, lúcido, o mundo perceptivo, já não aceita mais. Por exemplo, as pessoas postaram algumas brincadeiras, postando fotos do Pablo Vittar, por exemplo, falando, não sei o que, mulher, não sei o que, fake. Algumas brincadeiras que levavam a uma ideia que, mesmo se parecendo brincadeiras, entre aspas, na cabeça dela, aquilo era uma falta de educação, porque faltava empatia, faltava observação, e até quanto aquilo não atingia alguém. Então chega uma hora em que a gente não aceita mais. Isso não é ruim, a sociedade atual mudou. Eu não sei se você vai ter que encarnar de novo, você pode estar com a mente totalmente travada em alguns pontos, está tudo certo. É difícil ouvir isso e perceber que você tem alguns pontos. Cara, eu digo a você, dói, velho. Quando alguém diz pra gente, Saulo, cara, às vezes machuca. Pô, uma pessoa falou comigo, frente a frente, ela esperou o dia para falar na minha frente isso. A pessoa era uma pesquisadora de língua da Universidade Federal da Bahia. Só faz ler essa pessoa. Ela falou na minha frente para mim, Saulo, gosto muito dos seus vídeos, assisto, tarará, aquela coisa. Aí viu mais, né? A verdade começa mais. Mas aquele seu termo, Mariazinha atrás da moita, é até certo ponto uma sensação ruim, porque muita gente sofre. Muitas mulheres são repreendidas daquela forma. Por mais que pareça uma brincadeira, um termo, que tal, há um lado ali que, sem querer, não percebe que tem pessoas que sofreram desta forma e aquilo pode ter uma correlação de sofrimento. E a pessoa falou isso com uma educação tão grande para mim que eu voltei pensando e falei, poxa, eu vou refletir sobre isso, obrigado. E mudei, porque não tenho o que falar, vou falar o que contra um negócio desse, pelo amor de Deus? Por exemplo, é possível fazer bom humor? O humor é um negócio que é difícil, porque a ideia do bom humor sempre foi uma parte dele. Tem humoristas que não são assim. Tem humoristas incríveis que não são aqui. José Vasconcelos, por exemplo, um humorista talvez o criador do stand-up, até certo ponto. Ele, mesmo numa época tão, ele fazia algumas brincadeiras, algumas coisas, tal, tinha algumas outras coisas que era da época ainda permitido, mas ele conseguia fazer um humor que não era tão pesado. Até onde está certo humor a qualquer custo, como, por exemplo, o que aconteceu lá com a esposa do Will Smith, lembra? Qual é o nome daquele cara mesmo? É o Chris, lá no Oscar, onde ele falou, a esposa dele tinha uma doença, com isso estava, os cabelos dela tinham caído e tal, ele fez uma brincadeira sobre isso, claro que passou, uma coisa não justifica a outra, passou do limite, ele foi lá e no meio do Oscar bateu nela, no Chris Rock. Então assim, o humor por que as pessoas riem disso? Você consegue achar graça no momento que você desdenha da outra pessoa? Acho que isso está mudando. Eu acho que é aí que quando as pessoas começarem a não achar mais graça, essas pessoas começarem a perder recursos, quer dizer, que eles falam aquilo que em tese eles acham, dentro do sentido geral, que as pessoas estão rindo. A nova geração não está rindo mais disso. Acho que vai haver uma natural migração, dá sim para fazer humor, tá? Dá sem isso, sem perturbar a vida dos outros. Isso é uma coisa muito importante e tem muita coisa que eu falei aqui que está contida, não dá para falar o tanto que está, de situações onde nós fazemos que não são legais, nós precisamos pensar sobre isso. Tem a ver, repito, você vai ver muita coisa assim, e você vai precisar ser como uma pessoa mais elegante, mais espiritualista, ser calmo quanto a isso, ser calmo quanto às pessoas que estão ainda dentro a falta de educação pode estar contida numa questão assim ainda cultural, ou um tempo de vida dessa pessoa, da onde ela veio, o meio em que ela está inserida. Tem algumas coisas. Chaves não é engraçado e leve, não, velho. Aí é que tá, Rodrigo. O seu Madruga dá cascudo nele, velho. Belisca. Eu adoro Chaves. Chaves até hoje. Mas se você parar para pensar, existem contextos em que naquela época era normal bater em criança. Beliscava o Kiko, né?
Então, você parar para pensar, algumas coisas que estão ali hoje em dia, imagine se não seriam aceitas. Quem é que faz hoje uma coisa em que até tá, mas tem um contexto ali, né? Tem um contexto, obviamente, histórico, tem um contexto da época. Eu acho que algumas coisas ficam na época para mostrar para gente. É muito legal, a leveza do humor é legal, mas tem algumas coisinhas que você ainda percebe que era uma reação da época, uma normalização de atitude da fase, da época, que aos pouquinhos a gente ainda percebe. Mas tem vários outros aspectos que a gente precisa pensar, tem que tomar cuidado com essas coisas assim. Isso é falta de educação, sem a menor dúvida. A falta de educação, ela vem de berço, mas ela vai se alterando. Nem sempre só de berço. São atitudes em que, claro, pequenas coisas, você costuma agradecer tudo que fazem. Você vai pagar alguma coisa, você costuma tratar bem. Quando você vai num profissional, você costuma agradecer. Eu tava falando com um fisioterapeuta amigo, que é um amigão, ficou um dos melhores amigos da faculdade meu, e ele fala que às vezes vai atender pessoas, ele cobra, né? Naturalmente. E algumas pessoas falam, pode hoje, de manhã cedo, para ele assim. E outras falam assim, muito bom dia, tudo bom, tal. Você teria, por acaso, uma agenda em tal horário? Muito obrigado, me responda. Então, assim, é uma diferença que ele fala, cara, se eu tiver que escolher, eu prefiro escolher a pessoa educada para tratar. Porque, veja só, ele mostrou a mensagem. A pessoa de manhã cedo, quer dizer, eu estou pagando, né? Então eu não preciso ser educado. Pode hoje, nem deu bom dia, vê que interessante. Aí você fala, quantos de nós, na correria, na agonia, no pouco tempo que não tem, sei lá o que está acontecendo na vida da pessoa lá, está faltando algumas coisas, algumas dificuldades que ela tem emocional na família, é natural que ela tenha dificuldades e isso transmita para o quanto a gente faz disso e não percebe. Quantas pessoas deixaram de ser educadas porque somente entregam. Isso acontece com são vários motivos vários motivos que fazem eu não cobrar por nada que eu faço com espiritualidade. As pessoas me ajudam de uma forma totalmente, inclusive o Marcos, obrigado aqui, sem nenhum motivo. Mas um deles é de eu não ter nenhum produto, é que quando existe uma diferença muito grande entre você ter uma pessoa grata e você ter um cliente. Se eu cobro, você é um cliente. E como cliente, meu amigo, o nível psicológico muda. A pessoa já não te enxerga. Algumas pessoas vão continuar iguais, educadas, agradecidas, felizes. Uma parte vai começar a enxergar você como um prestador de serviço. Uma obrigatoriedade na entrega de um produto, serviço tal. Energia, sei lá. Isso muda tudo no sentido magnético. Quem mantém espiritualidade com custos, ela não tem mais espiritualistas, uma movimentação caridosa, ela tem clientes. Pode estar voltado a uma questão de caridade também, mas são clientes. A energia não é a mesma mais, a gratidão é diferente, a movimentação magnética é outra. E as pessoas, quando não têm aquele retorno, elas podem ser bem nervosas nas suas atitudes. Então, muda muito. Então, o princípio é nós precisamos, mesmo quando tem um serviço, seja ele qual for, mantermos educados. Outra coisa é sempre ter calma. Eu falo isso, não é tão simples. Sempre paciência, sai no local, observa o que está acontecendo, sempre me coloca à disposição. Tem gente que não tem condições, tem gente que chega a falar assim, meu Deus, eu não sei como é que você consegue. Uma vez a pessoa falou isso para mim. Você fala para as pessoas, vai com Deus, fica bem, tal, eu sinto inveja de você. A pessoa falou, inveja é boa, assim, porque eu não sei como é que você fala isso. Carita me contou também que uma vez ela era assim, desde pequena, né, que ela tinha uma amiga dela, que ela caiu uma coisa, a Carita sempre ia ali, ajudava, sempre tinha essa intenção de, ela sempre olha para o ambiente assim, e vê, poxa, será que eu posso ser útil de algum jeito? Aí uma amiga dela falou, nossa, você há muitos anos atrás, não foi, cara? Pode contar? Já? Pode mesmo? Você é tão estranha. Estranha? É, você ajuda as pessoas. Como assim? Ajuda você. Eu estou sentado aqui, você também está. Você consegue perceber que caiu um negócio da pessoa? Não vou ver isso nunca. Quando você fala isso, quando você ouve isso, você para pensar onde é que ela viveu? Quantas pessoas estão neste mundo de não observar as coisas? Tipo, sei lá, chegar num lugar, você está tudo bem, as pessoas estão sentadas, está tudo certinho, eu preciso ajudar alguém, tem alguém precisando de ajuda. A educação, ela é um sistema de autoempatia, quer dizer, é um sistema onde você, como uma pessoa educada, você percebe que ela tem a dificuldade dela, mas de alguma forma, ela sai daquele mundo, daquela bolha dela e olha para fora. A passada, não,
segura a porta. Tem gente, velho, que você entra no elevador, você acha estranhíssimo, velho. Uma pessoa comentou comigo que entrou, saiu do lugar, um colega da sala. Saiu do lugar, deu bom dia para 3 médicos, nenhum dos 3 responderam. E nem perceberam que não responderam e que nenhum dos deles responderam. Naquele mundo lá deles. Assim, aí você fala, aí a gente comentou, poxa, tudo que eu não quero ser como médico. Quer dizer, uma pessoa que entrou num mundo onde, como é que é médico sem empatia, ou sei lá, tá, no que mundo ele tá? Qual é o tamanho da dificuldade que ele está enfrentando? São os pacientes que ele está ali falando naquele momento? Então, são situações em que nós estamos... Você conhece pessoas assim? A gente conhece, velho. Que educação é um esforço constante para melhorar. Não é só educação que a gente tem. É constante. Nós temos que mudar o tempo inteiro. Você tem que observar seus comportamentos o tempo todo. O tempo inteiro. Claro que não tem que mudar tudo, porque senão não dá. Mas algumas coisas são tão grotescas já, que é preciso ter uma mistura de bom senso com alta capacidade de mutação. Porque se você não fizer isso, você vai se tornar uma pessoa mais educada dentro do contexto existente. Tem outras coisas que estão acontecendo socialmente, que tem a nova geração, que também não pegou algumas coisas, não dizer, acostumou-se com alguns pontos que já não sei mais o que é falta ou o que não é. Né, por exemplo, você está conversando, é normal que hoje em dia você esteja numa mesa, até hoje eu já penso sobre isso. A gente tem uma ideia aqui, pô, se eu sento numa mesa com as pessoas, eu não pego no celular. Mas até onde está certo se a nova geração ela é capaz de falar com você aqui e mandar uma mensagem para o próximo ali. Um link, né? Aqui manda o outro. Assim, aí você para pensar, eu vou perguntar para vocês. Enquete aqui. Olha lá. Você acha falta de educação ficar no celular durante um jantar num restaurante? É só uma pergunta que eu estou fazendo para você com o contexto atual da sua forma de enxergar no momento, um mix disso. Poderia falar depende aqui, mas por quanto tempo? Quando você ia ali olhar uma coisa, falar, ó, Paulo, um comentário, uma mensagem que chega no WhatsApp de alguém da família, né? Outra coisa é você ficar o tempo inteiro e deixar de olhar para as pessoas, deixar de falar com elas. Tem um limite para isso, tá? Mas é uma falta, sim, de respeito com quem está ali naquele momento. Mas lembrando que o celular hoje não é só tem gente que está ali, sei lá, trabalha com isso, né? Eu conheço uma pessoa que é médica. Ele fala com a gente, ele estava atendendo, na época, por exemplo, da pandemia, ele estava com pacientes no hospital com Covid e ele ficava o tempo todo no celular. Estava com você, estava aqui o tempo todo atendendo as pessoas no celular. Então, tem contextos que são diferentes. Tem outros, inclusive, fizemos um evento, fomos tocar lá num dia, ele não podia fazer nada. Então, tem contextos, depende. Por isso que deveria estar um depende ali. Mas, no sentido geral, se você vai com uma pessoa no lugar e você fica o tempo todo no celular, é estranho. É estranho porque é uma falta de respeito com aquilo, não olhar, não falar, não divulgar. Ou até você pegar e falar, poxa, eu vi um negócio ontem tão interessante, deixa eu te mostrar. Aí você insere a pessoa no meio do que você está fazendo. Você não está sozinho. Parece menos mal educado. Mas tem algumas coisas que não dá para fazer. Vê que interessante. Então, comentários que a gente pode ver vários aqui, né? Vou pegar outra coisa. Outra coisa, assim, a não admitir. Isso também é uma questão. Após alguém conversar com você de forma educada, alguém lhe mostrar, às vezes um amigo, até te mostrar de um amigo, ó, o amigo vai ser um pouquinho mais sincero com você, ó, velho, você tá fazendo merda aqui. E não, depois com bastante observação, não percebendo a alteração, mudar é muito difícil. A educação, repito, está contida na capacidade de mudar. Então nós temos que ouvir, analisar o tempo inteiro. A educação não está parada no tempo e espaço, mas tem valores que são os mesmos. Tá? Algumas dicas de como lidar com pessoas mal educadas. Primeira coisa, tá cheio por aí, então não pode levar para o lado pessoal. Falo isso com quem se tornou meio que craque por isso. Estou aqui há muitos anos no YouTube e todos os dias. Então tem todo tipo de pessoas e seres, inclusive pessoas que por motivos gerais ficam chateadas. Por motivos gerais. Então, você não pode levar para o lado pessoal. Sempre faça uma análise mais a fundo, também não se sinta certo sempre. Observe e fala, principalmente quando a pessoa se dedica, ela não está muito bem, foi brava, mas não está bem. Sempre não leve, isso é uma coisa que precisa fazer.
contextualizar que aquela pessoa, ela naquele momento, como ela se portou, demonstrou alguma desarmonia não muito normal. Então faz parte. É sempre a pergunta, para alguém mal educado que eu não conheço, posso falar alguma coisa? Isso pode ser complexo, tá? Então nas ruas, não adianta, não chama atenção de pessoas no trânsito, não adianta você falar, o negócio é deixar para lá quem você não conhece, porque as pessoas sem noção podem ser muito sem noção, pode te criar confusão e tal, então não faz, mas ao mesmo tempo não leva para o lado pessoal e não deixe de perceber a atitude errada, você precisa não, sem se perder, categorizar essa atitude não está certa dessa pessoa, olha o que ela está fazendo. Eu paro, às vezes fico olhando. Opa, e eu boto apelido nas pessoas. Outro dia passou uma mulher que tinha a cara do Faustão. Vê a Faustoa ali, cara. Olha o que a Faustoa tá fazendo. Vê só. Ela parou ali no meio da rua, dona Faustoa. Abriu a porta ainda, para ele, deixa eu para. Deixa a Faustoa. O máximo que eu faço é isso. A Carita sabe o que eu faço. Para eu não ficar com raiva, não entrar na energia, eu boto apelido nas pessoas só para mim. Ninguém tá vendo. É o máximo que eu faço, porque eu não tenho o que fazer. Eu paro, às vezes é uma besteira. Eu falo, ó, lá vai o Toyota. Olha o que o Toyota fez. Eu paro, deixa o Toyota fazer o que ele quer fazer. Faz aí, Toyota, que eu quero ver o que você vai fazer. Opa, aí o que Toyota fez? Toyota parou no gato, no duas vagas. Essas coisas eu vou fazer sempre. Para mim, nunca para os outros, nunca vai fazer. Mas é o máximo que eu faço em relação às pessoas. Porque eu fico bravo. Às vezes me incomodo. Aí eu olho para as pessoas assim, outro dia tinha um cara que estava andando nas duas faixas, né? Eu atrás, não conseguia passar, eu falei, beleza, deixa meu tio aí, meu tio tá ali, né? Aí quando eu passei, eu olhei para ele, velho, sério, não vou falar porque pode ter alguém que vai sofrer com isso. Mas eu falei, é por isso. Se o caso dele, eu andaria exatamente na mesma situação. Eu falei, o que eu faço? Eu preciso me incomodar com a atitude, e brincar um pouco para eu não perder, sei lá, porque senão eu vou querer brigar com as pessoas. Mas eu não aceito como normal a atitude mal educada. Jamais. Vou brigar, vou chamar atenção, o cara sempre, toda hora. Andou comigo, você vai começar a ver as almas cebosas, tu começa a ver tudo. Inclusive, agradecer. Quando eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa certa, outro dia eu estava parado no... Caramba. Deixa eu me lembrar direitinho. Sim, eu estava parado no lugar, o cara freou, tomou duas fechadas, um passou para um lado, outro passou para o outro, o cara parou o carro, ficou ali, o cara ficou assim. Aí ele fechou o sinal, ele se acalmou, ficou ali, eu parei do lado dele, baixei o vidro e falei, eu vi, velho. Rapaz, você viu, velho? Eu vi. Eu queria dizer a você que nem todo mundo, quantas pessoas falaram isso para você? Muitas poucas, mas eu vou lhe falar. Eu vi a sua atitude, o que aconteceu com você, eu vi a calma que você se manteve, e eu vi você parando aqui, estou falando, parabéns, obrigado, ele falou assim para mim. Então a gente precisa, às vezes, quando observar a atitude de pessoas, elevá-las, dizer para elas que elas estão fazendo uma coisa legal. Isso vai incentivá-las a fazer o bem. Então isso que eu estou falando para vocês. Está tudo bem, a norma, aqui eu posso falar, errar, está tudo bem, mude. Se você faz brincadeira de alguma forma, mude. Sempre tenha paciência. Perceba que o mundo da educação não é um mundo sozinho. Tem espíritos que conectem você, tem pessoas boas que vão sentir a sua energia, vão lhe perceber, são raras, mas elas vão lhe ver. Elas vão perceber que você está fazendo uma coisa boa, e não são só pessoas, energias serão percebidas. Então você tem que viver num mundo em que você, apesar de parecer estar sozinho, por estar bem educado, no meio de tantas pessoas mal educadas, que você não está sozinho, que tem uma vibração com você ali. Então tenha paciência em curtir essa vibração da educação. Pare, segure a porta, agradeça, vê se alguém precisa de alguma coisa, peça licença, Senhor, tudo bom, me desculpe, sempre. Coloque sempre esses pontos na frente, sempre demonstrando educação, calma, isso vai ser legal, sempre. Isso,